Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Rataqueiano, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E hoje vamos fazer memória aqui no nosso canal os santos Cornélio e Cipriano. São lembrados no dia 16 de setembro de 2025. Dois grandes mártires da Igreja Antiga, da época da perseguição romana. Irmãos e irmãs, a gente acompanha tudo isso aqui pelo livro, Um Santo para Cada Dia. Pois é, gente, das páginas 296, 297. Gente, havia um acordo do Império Romano com a população, que é o seguinte: a pessoa tinha que jogar grãos de incenso num lugar, para fazer uma adoração aos ídolos, tá? E aí a pessoa recebia um documento de bom e honestos cidadãos romanos, chamado libellus. Então a pessoa era liberada, Então as pessoas que faziam isso recebiam um documento de bom cidadão, gente boa, gente honesta. Por quê? Porque os cristãos eram perseguidos e discriminados naquela sociedade pagã daquele tempo. Aí a pessoa que recusasse fazer essa adoração àquele ídolo, ele era considerado um bandido, uma pessoa má, uma pessoa de má fama, entendeu? Era assim, era desse jeito. Isso na época do imperador Décio. E tinha aquelas pessoas que conseguiam o documento, tá, esse libellus, de maneira clandestina, subornava, os funcionários do império para liberar, esse documento, tá? Então tinha essas formas, Eram dois santos, Um era Cipriano, que ele era bispo, ele se tornou bispo, mas antes de se tornar bispo, ele, quando ainda era pagão, era jovem, ele ensinava filosofia e também era advogado do império, quando ele era pagão. Mas aí, quando ele se converteu, logo ele foi chamado para se tornar bispo, tá? Isso lá no ano 246 depois de Cristo. Cipriano nasceu no ano 210 em Cartago, na África, tá? E ele foi ordenado, ele se converteu, se batizou em 246 e depois disso ele foi ordenado bispo para governar, a diocese de Cartago, Aí teve a perseguição de Décio. Já o bispo Cipriano, escolheu o caminho da clandestinidade, refugiando-se no campo, Passada essa perseguição, Cipriano concedeu o perdão aos liberados e não fechou o caminho de volta aos decaídos, ou seja, os cristãos que negaram sua fé, entendeu? Eles negaram sua fé e por isso ficaram excluídos da comunidade, Então o que ele fez? Ele perdoou, Então perdoou os liberados e também aqueles que negaram a sua fé, Eles podiam ser absolvidos na hora da morte. Que é a misericórdia, irmãos e irmãs, a misericórdia que Jesus ensinou. Aí a sua atitude moderada, aprovada pelo Papa Cornélio, O Papa da época tem o bispo São Cipriano e o Papa São Cornélio,
né, sucessor de São Pedro, né, que tinha se aliado contra o antipapa Noviciano, escrevendo na oportunidade de seu tratado mais importante, a unidade da Igreja. O que me chama a atenção aqui na biografia, irmãos e irmãs, que já existia um antipapa, um falso papa na época. É meio estranho, né? Mas já ainda na Idade Antiga já existiam falsos papas, né? E aí a gente tem que prestar atenção nisso, irmãos e irmãs, porque quando aparece um protestante ou um ateu que quer criticar a Igreja Católica, mas teve um papa que fazia isso assim na antiguidade. Mas nem todos os papas eram realmente verdadeiros, tá? Tinham antipapas, ou seja, papas que não pertenciam à sucessão apostólica, tá? Eram falsos papas que defendiam heresias. O imperador Galo, um outro imperador romano, mandou o papa para uma cidade, um lugar chamado Civita Vecchia, né? Onde Cornélio morreu, né? Foi sepultado nas catacumbas de Calixto. Por sua vez, Cipriano foi exilado para um lugar chamado Capo Bom, mas quando percebeu que tinha sido condenado à pena capital, retirou-se em Cartago, e porque ele queria dar bom testemunho do amor de Cristo na presença do seu rebanho, na presença da comunidade. E aí foi decapitado no dia 14 de setembro de 258. Né? Os cristãos de Cartago tinham estendido em sua cabeça paninhos brancos para depois guardarem molhados de seu sangue como preciosas relíquias. Né? O imperador Valeriano, vendo decapitar o bispo Cipriano e o Papa Estevão, tinham posto por fim, involuntariamente, uma disputa sugerida entre os dois, né? Sobre a validade do batismo administrado por hereges, contestada por Cipriano e afirmada pelo Papa. É isso aí, irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs, esse foi um pouquinho, né, do resumo dessa biografia, né, desses dois mártires, para se dizer, né, do cristianismo, né. Então, eles são lembrados nessa mesma data, né, dia 16 de setembro, né, 2025. Tá bom, gente? É isso aí, irmãos e irmãs. A gente tem que aprender, olhando assim para os primeiros cristãos, né, essa coragem que eles tinham de afirmar sua fé, mesmo diante de perseguição. Quantas vezes a gente abandona a fé católica, né, por tão pouco, né? A gente tem que ver a coragem desses homens, né, que afirmaram a sua fé até o fim, mesmo diante do perigo da morte, da perseguição, né? É isso aí. E eles estão todos lá no céu para interceder por nós. Amém? Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santos Cornélio e Cipriano, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, setembro de 2025, mês da Bíblia. Então, convido você que assistiu esse vídeo até o final a clicar nesse card que está aparecendo aí e assistir esse vídeo bonito sobre a Bíblia. Vamos conhecer mais sobre o livro sagrado. Um abraço a todos.